Dentro desse aspecto, talvez seja melhor eu colocar a maneira como eu penso. Essa pergunta chegou de um amigo. Ele hoje é professor de grandes pessoas, de ilustres personalidades e constantemente vivencia os seus conflitos, os seus confrontos, o que também é natural. Contudo, as relações não podem ser pautadas de confrontos. Elas podem existir conflitos sanos, saudáveis, né? Até porque são divergências de opiniões que fazem os dois lados crescerem. Mas as relações, principalmente quando um ensina e o outro aprende, ela não pode ser movida pela competição jamais. Ela tem que ser estruturada em uma base de respeito, de cooperação e, além disso, de crescimento mútuo, né? Quando uma relação possui agressões, né, desconfianças, situações onde eu apenas tenho interesse nisso ou naquilo, ela não é uma relação. Isso é uma convivência, é uma experiência de momento, né? E sem dúvida alguma não vai ser positivo. Por que não vai ser positivo? Porque você não vai conseguir tirar o melhor daquilo, né? Ainda que nos dois extremos, no amor e na dor, a gente aprende, são aprendizados diferentes. São aprendizados que vão te conduzir a uma forma de pensamento diferenciado. Então, na minha forma de raciocinar, na forma que eu aprendi, né, o respeito por alguém que te ensina, ele é a base para você ser uma pessoa interessante. Ele é a base para você ser um ser humano melhor, ele é a base para você entender a gratidão. E entender a gratidão significa você estar além daquela relação de troca, daquela relação onde eu invisto em algo e eu quero algo em troca. Não é isso, né? As boas relações, os bons aprendizados não visam esse tipo de intercâmbio, muito pelo contrário, ele visa a experiência como uma grande moeda de aprendizado, a experiência como o ponto de partida e o ponto de chegada para o seu crescimento pessoal. Eu daria tudo para ter ao meu lado de novo meus mentores, meus professores, pessoas com quem eu aprendi tanto, seja na universidade, seja na escola normal. Em verdade, às vezes nós não temos a maturidade ou a cabeça para entender o momento, né? Então, pouco para compreendermos o valor daquela pessoa que está ao nosso lado. Então, principalmente no caso da minha história pessoal, eu vejo que, por mais que eu tenha vivido intensamente, aproveitado muito esses momentos, eu com certeza hoje aproveitaria melhor, né? O que é normal também, em cada época nós estamos com uma mentalidade diferente, com uma maturidade diferente, já existe um distanciamento da própria situação em si. É por isso que a relação mestre-aluno ela não é algo momentâneo, ela não é algo passageiro, ela é para toda a vida. Né? Durante toda a vida você vai aprender com aquela pessoa, você vai estar ao lado daquela pessoa. E isso não pode jamais ter uma relação de investimento, no sentido financeiro, absolutamente. O investimento tem que ser em tempo, o investimento tem que ser na construção de si mesmo, né? E essa construção de si mesmo, ela não pode jamais estar baseada em matéria, em troca, em nada disso. Ela tem que ser investida em sentimentos, em boas emoções, em bons comportamentos, em melhoramentos. Dentro desse princípio, é muito mais fácil que as relações sigam, que perpetuem, né? Porque do contrário, elas vão ser passageiras. Elas vão caminhar por uma tendência de autodestruição, sim, de agressões, de desconfianças, de tristezas, decepções, frustrações, né? Sendo que muitas vezes isso era desnecessário. Ou necessário para que se descobrisse também a personalidade dos lados. Mas isso, se existir, tem que ser para um aprendizado, para outra relação melhor. Ou seja, uma outra relação que você tiver, ela não pode estar baseada nos mesmos erros, ela não pode ser um processo de repetição. Ela tem que ser um processo de reflexão e de crescimento. Então eu acho sim que o investimento tem que ser no seu aspecto pessoal e ele não pode ser simplesmente temporário. O seu crescimento ele é para toda a vida. Ele tem que existir hoje, no ontem, no amanhã. Ele tem que existir sempre. Crescer é sempre, né? Evoluir é sempre, progredir é sempre, né? Agora,
Ainda que você tenha momentos difíceis, momentos tempestuosos, talvez esteja aí uma razão maior ainda para você conservar aquelas boas pessoas, aqueles bons aprendizados, não é? Talvez esteja aí um momento para você refletir sobre o que é realmente importante em sua vida.